Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em uma ideia que muda completamente a forma como vemos o mundo moderno. A sociedade de risco, do sociólogo alemão Ulrich Beck. Já parou para pensar que as mesmas tecnologias que trouxeram tanto progresso são também a fonte dos nossos maiores medos? Pois é exatamente sobre isso que vamos falar. Imagine o século XX, uma verdadeira revolução de descobertas. Antibióticos que salvam milhões, a energia nuclear prometendo eletricidade ilimitada, a informática conectando o mundo, a engenharia genética redesenhando a vida e, mais recentemente, a inteligência artificial. Parece incrível, não é? E de fato é. Mas Ulrich Beck nos alerta para o outro lado dessa moeda. Ele argumenta que todo esse avanço científico e tecnológico, que deveria nos trazer mais segurança, na verdade criou um novo tipo de perigo. São os chamados riscos produzidos. Diferente de um terremoto ou de um furacão, que são riscos naturais, esses novos riscos são fabricados por nós, pelas nossas próprias decisões e invenções. Pense na poluição do ar que respiramos, nas mudanças climáticas que ameaçam o planeta, ou até mesmo nos desastres industriais, como Chernobyl, que Beck usou como um exemplo central. São consequências diretas do nosso próprio progresso. O que torna esses riscos tão assustadores é a sua natureza. Eles são globais, não respeitam fronteiras. A poluição de um país afeta o mundo inteiro. Eles são democráticos, no sentido de que, no limite, podem atingir a todos, ricos e pobres. E o mais importante, são muitas vezes invisíveis e imprevisíveis. Não podemos ver a radiação ou sentir as micropartículas de plástico, mas elas estão lá, com efeitos que podem levar décadas para aparecer. Essa nova realidade, segundo Beck, cria uma sociedade de risco. É uma sociedade onde a principal preocupação não é mais distribuir a riqueza como no passado, mas sim distribuir e gerenciar os riscos que nós mesmos produzimos. Vivemos em um estado constante de incerteza e insegurança. E aqui entra um ponto crucial, o papel das instituições. Antigamente confiávamos no Estado, na ciência, na religião ou na família para nos dar um senso de estabilidade e segurança. Mas na sociedade de risco, essas instituições parecem frágeis, incapazes de nos proteger completamente. A ciência, que antes era a fonte de todas as respostas, agora é também a fonte de muitos problemas. Os governos lutam para criar leis que acompanhem a velocidade das novas tecnologias. O que acontece então? O risco é empurrado para o indivíduo. De repente, você é o responsável por gerenciar ameaças gigantescas que estão totalmente fora do seu controle. Somos bombardeados com informações sobre o que comer para evitar doenças, como investir nosso dinheiro para não perder tudo numa crise econômica global, ou como reduzir nossa pegada de carbono para salvar o planeta. Essa individualização do risco é perversa. Ela coloca um peso enorme sobre nossos ombros e, ao mesmo tempo, nos faz sentir culpados por problemas que são, na verdade, coletivos e sistêmicos. Além disso, aprofunda as desigualdades. Embora o risco possa, em teoria, atingir a todos, os mais pobres e vulneráveis são sempre os mais expostos e os que têm menos recursos para se proteger. Eles vivem nas áreas mais poluídas, sofrem mais com os desastres climáticos e não têm acesso aos melhores cuidados de saúde. Então, estamos condenados a viver com medo? Beck diria que não. A sua análise não é apenas um diagnóstico pessimista, mas um chamado urgente à ação. Ele nos convida a repensar o próprio conceito de progresso. Progresso a que custo? Para quem? A saída para ele está na criação de uma nova consciência e uma nova ética de responsabilidade global. Precisamos entender que estamos todos no mesmo barco. Os problemas de hoje, como a crise climática ou a regulamentação da inteligência artificial, não podem ser resolvidos por um único país ou por ações individuais isoladas. Eles exigem cooperação internacional, solidariedade e um debate público amplo e democrático. Isso significa que a ciência e a política precisam conversar mais. Precisamos de uma subpolítica, como ele chama, onde cidadãos, ONGs e movimentos sociais participem ativamente das decisões sobre ciência e tecnologia.
Não podemos mais deixar essas decisões apenas nas mãos de especialistas e políticos a portas fechadas. A ideia de sociedade de risco nos força a fazer perguntas difíceis. Que tipo de futuro queremos construir? Como podemos usar a ciência e a tecnologia de forma mais responsável e ética para o bem de todos e do planeta? Não se trata de abandonar a tecnologia, mas de guiá-la com sabedoria, reconhecendo seus limites e perigos. Em resumo, Ulrich Beck nos mostra que vivemos em um mundo paradoxal, onde o progresso e o perigo andam de mãos dadas. Reconhecer que estamos em uma sociedade de risco é o primeiro passo para começarmos a construir um futuro mais seguro, justo e sustentável. É um convite para sermos mais críticos, mais engajados e, acima de tudo, mais responsáveis pelo mundo que compartilhamos. O que você acha dessa ideia? Ela faz sentido para o mundo em que vivemos hoje? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Vamos adorar saber o que você pensa. E se você gostou desse mergulho na sociologia contemporânea, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.